É o incomparável, gente. Não estamos falando do time mais ou menos. Estamos falando de um time incomparável, do elenco incomparável na América do Sul. Ninguém tem tantos e tão bons quanto tem o Flamengo. O Danilo vem para se juntar aos melhores. O time do Flamengo é o incomparável. Dá para perceber, não? Não tem nada parecido com o do Flamengo. Parecido tem. Fala, torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do ESPN FC. Informações do Mengão aí desta terça-feira. Danilo chegou, vai fazer exames, logo mais vai ser anunciado pelo Flamengo. Outras informações aí sobre o Mengão, dos próximos jogos, final da Supercopa. Deixar os créditos ESPN, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. Na quinta-feira, mas a expectativa da torcida do Flamengo hoje é como se fosse dia de jogo, porque o Danilo está para desembarcar no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele tinha umas questões para resolver em Minas Gerais, de onde ele é, mas ele abriu mão desse diazinho para resolver problemas pessoais, vai direto para o Rio fazer exames para já, se tudo der certo, ser anunciado amanhã pelo Flamengo. A gente está olhando isso e é curioso você pensar, né, Pascoal, que pode ter uma Supercopa com novidades já dos dois lados, assim. Tem o Juninho, que eu acho que é um jogador importante para o Flamengo na ausência do Pedro, mas chega um Danilo de um lado, chega um Arthur do outro para uma final de Supercopa. Você usaria esses jogadores já na final da Supercopa, esses que estão chegando agora na boca do jogo? O Danilo não sei, não usaria. Porque o Danilo está com um avião, chegada para assinar contrato, exame médico, treinar eu não ouvi falar até agora. Entendeu? A palavra treinar eu não ouvi até agora. Eu já ouvi todas as palavras, né, mas o treinar eu não ouvi. Agora, se você pegar do outro lado, o Arthur não. O Arthur já chegou, já assinou o contrato, já tirou foto. E outra coisa, o Wesley tá machucado, tá suspenso, mas acho que o Danilo vai ser zagueiro. Não, mas a expectativa do Danilo no Flamengo é que ele venha para jogar na zaga, como ele joga na Juventus já há algum tempo. Um misto de zagueiro e lateral. Porque hoje, na lateral direita, ninguém pode tirar o Wesley do time do Flamengo hoje, da lateral direita. O Wesley terminou o ano como o melhor lateral direito brasileiro jogando. Nada contra ninguém, mas pode esperar, viu? Pode esperar, acho que não tem necessidade nenhuma dessa pressa. A zaga do Flamengo tá mal? O Léo Pereira e o Ortiz? E o Léo Ortiz? Não, estão mal, mas de forma alguma. Estão entrosadinho lá, tudo bem, jogou lá na Juventus, mas a gente só criticou o Danilo até agora. Na seleção, todo mundo. E agora ele vai vir pro Flamengo, tá parecendo o De La Cruz. De La Cruz veio com um nome gigante, começou a voltar a jogar agora. Então, tanto que no jogo lá, no intervalo, ele já sai. Ele já sai do jogo, era para até outro sair, ele sai, o Plata faz aquele gol contra o Atlético Mineiro na final da Supercopa. Fica o Plata, e aí o Gerson, que estava jogando aberto lá, que ele poderia tirar o Plata, abriu o Gerson lá e manter o De La Cruz. Não, ele não fez, ele tirou o De La Cruz. Então, assim, o De La Cruz teve uma questão física, que o Danilo, na temporada passada. Tudo bem, talvez a questão da gestão do físico do De La Cruz seja importante. Agora, o Danilo também tá nesse sendo lateral improvisado na zaga, É que eu não sei se é muito improvisado, Silas. Quer ver? A gente tem um mapa de calor, até pra gente fazer o debate assim no sentido do que eu acho que pensa o Flamengo nesse momento. A gente tem um mapa de calor dele na Juventus na última temporada. Onde tá mais vivo, onde tá mais quente a cor, é onde ele passou mais tempo no campo. Como zagueiro pela esquerda. Exatamente. Eram 3 zagueiros. Exatamente. Eram 3 zagueiros e ele jogou a maior parte do tempo como zagueiro pela esquerda. Dos 3 zagueiros, o Bremer fazia parte dessa trinca. E aí seria uma adaptação, né? O Felipe Luiz já usou, em circunstâncias de jogo, 3 zagueiros, né? Como, por exemplo, naquele jogo emblemático dessa trajetória, o jogo da volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil, quando ele perde o Bruno Henrique expulso, ele tira o Gabigol, bota o Fabrício Bruno, monta 3 zagueiros e o Flamengo vai muito bem. Eu acho que ele ganha alternativa. Vejo o Danilo hoje brigando mais como zagueiro do que como lateral. Eu também. Mas tô curioso para ver a intenção do Flamengo, adaptação em linha de 4. Isso eu tô curioso para ver. A última imagem que eu tenho do Danilo é o cara jogando a bola na área lá, ele perdido e o cara fazendo como gol. Lateral na seleção. Não é essa a intenção do Flamengo, né, Zinho? Assim, para te ouvir também, Tetra, eu acho que a dupla de zaga é uma dupla segura. Eu gosto muito de Léo Ortiz e Léo Pereira como zagueiros do Flamengo. A gente pode até daqui a pouco dar uma olhada na temporada deles. Eu acho que chega como mais uma opção para fortalecer essa zaga. Sim. Porque também não imagino, Zinho, jogando com linha de 3 igual jogava a Juventus. Aí acho que tem torcedor do Flamengo que infarta.
Bom, mas assim, o Filipe Luís é um cara que é muito estudioso e que trabalha com todas as opções. Circunstância do campeonato, necessidade, você está sem volante, de repente, deu um problema, os caras de lado. É difícil porque o Flamengo tem muita fartura de jogadores à disposição. Mas às vezes acontece, né? Teve uma época aí, jogadores convocados, com contusão. O Flamengo ficou com 9, 11 jogadores de fora. Então o treinador tem que ter a capacidade de buscar dentro do elenco uma formação para suprir esses problemas que acontecem. De início, eu acho que ele não vai fazer isso. Não vão ser 3 zagueiros. De início, ele não vai ser lateral porque tem o Wesley voando, com chance até de ir para a seleção, e tem o Varela, que é da seleção do Uruguai, como reserva. Então, se ele coloca o Danilo de lateral, ele mata o Varela também. Então, acredito que ele vem para entrar nessa briga por zaga, porque Davi Luiz saiu, porque Fabrício Bruno saiu e porque o Pablo foi liberado para buscar clube. O Flamengo hoje, no banco, está com os meninos. João Victor, está com o Cleiton, tem a dupla de zaga titular. Carbone. E esses meninos. Então, acho que ele vem primeiro para ser essa opção de zaga. Não vai chegar jogando, porque os caras já estão com ritmo ali, são os titulares, mas ele vai brigar por posição, sim. E, eventualmente, numa necessidade, ele pode jogar na lateral, tem qualidade para isso. Acho muito bom jogador, um cara muito experiente, um cara muito importante para essa liderança de grupo. A gente viu no mapa de calor ele pelo lado esquerdo, então ele já jogou de lateral esquerdo também, acho que também não tem a necessidade, porque tem Ayrton Lucas, tem Alexandre. Ou seja, vem para a zaga inicialmente, mas abre um leque de opções para o treinador, porque é um cara versátil e acho que vai jogar e bem. Muita gente critica, não tem mais condição, não pode ser o lateral da seleção, porque a gente não via ele jogando lá fora. O cara jogou muito tempo e foi muito importante na Juventus. É o cara que tem saúde ainda, capacidade, se cuida, baita de um atleta e que se cuide Léo Pereira e Léo Ortiz. Ele se vacilar, ele pega a posição de zagueiro. E vai ser curioso, se ele de fato assumir uma posição de zagueiro titular do Flamengo, vai ser curioso, né? Vamos supor que ele seja o número 3 do Flamengo, o zagueiro titular, mas na seleção ele continue sendo chamado para ser o lateral direito titular. Isso vai ser curioso, mas acho que isso expõe um pouco a dificuldade que o Brasil tem de formar laterais, né? O Ian Couto hoje é reserva no Borussia Dortmund, o Wanderson é um menino muito talentoso, que era do Grêmio e joga no Mônaco, o Wesley, concordo com o Zinho, acho que o nível que o Wesley mostrou no fim da última temporada credencia, se ele mantiver, para ser um cara olhado, chamado, pelo menos, essa né? parceria com o Gerson como meia pela direita fez um bem danado para o futebol do Wesley, mas é uma posição carente na seleção brasileira. Vamos ver como é que o lateral talvez direito outra do ele talvez Cruzeiro jogue também. O William Foi convocado. William é bom também. jogador. Eu acho que o William também é muito O bom Danilo é o jogador. capitão, né, da Jogadores seleção. para lateral direito a gente tem, né? O que o Brasil precisa dar, a seleção brasileira precisa dar, é uma sequência para quem for convocado, né? Mas afirmado É que- não... Assim, mas sim. Tem que você confie, dê a 2, pode jogar. Mas primeiro você tem que saber o que o treinador quer do lateral direito da seleção. Se você quer um lateral direito Que jogue bem, Pascoal. Então, que assuma a posição. Esse é o primeiro corresponda. pré-requisito. Ninguém É o está seguinte, fazendo isso. porque entra assim, Ninguém está fazendo isso. joga- Ninguém está dando essa confiança. Os caras não arrebentam no time deles. Não, quando o William foi convocado, ele estava arrebentando no Cruzeiro. Teve 0 minuto na seleção brasileira. Mas ele foi convocado para suprir alguém que se machucou e foi cortado Aí e ele entrou no lugar. O Agora não me lembro quem foi, se foi o Ian. O Wanderson, eu acho, o Wanderson, a gente tem uma memória do Wanderson jogando no Grêmio. Ele é bom jogador, mas não está ainda firmado completamente. E aí eu acho que o Dorival cometeu um erro, porque assim, com o Danilo, o Dorival segura o Danilo, né? É o lateral que segura mais. Terceiro. O Wanderson é um lateral de projeção. Então, quando o Wanderson jogou, O Wesley também. ele colocou o Wanderson de Danilo. E aí você tolhe o jogo do Wanderson, Exatamente, né? esse é o ponto. Isso é uma Você coisa saber me o que o incomodou. treinador quer do lateral direito. Você voltou ao ponto que eu tinha falado. O que é que o treinador quer do lateral direito? Que é um lateral que trabalha em obra, o chamado construtor? Ou quer um lateral
lateral que vá na linha de fundo, que execute a função de apoio, né? Que, tanto por dentro ou por fora, dependendo do que for necessário dentro da partida, porque se jogar o Savinho aberto pelo lado do campo, não precisa de um lateral de beirada, precisa de um lateral por dentro, se jogar o Luiz Henrique, se jogar o Estevão, não pode ocupar o espaço deles. Então tem muita coisa para a gente pensar em lateral da seleção brasileira. Eu não vejo o Danilo mais como lateral. Tá vendo como é a minha vida, Silas? Só se for para jogar Quando era para na falar zaga. de Palmeiras, eles falavam de Flamengo. Aí agora que a gente está falando de Flamengo, eles estão falando de seleção. É porque a gente quer, a minha ver... vida é assim aqui. A gente Porque o Flamengo é uma seleção, Dani. Então a gente fala mesmo. Mas por que o Caio Paulista não deu certo na lateral do Palmeiras ainda e acho que não vai dar? Porque não tinha quarto zagueiro, o Murilo machucou, ficou aí. Por que o Léo Pelé e o Wellington no São Paulo não deram certo? Porque um afundava o outro. Então, por que quando jogava o Piquerez, que o Zinho falou, e eu concordo, lateral / zagueiro, o Palmeiras nunca teve problema e a dupla de zaga foi a melhor dos campeonatos durante muito tempo. Então, um precisa ajudar o outro. O Zupac falou uma coisa interessante, hein? Se ele vem pro Flamengo, começa a jogar bem de zagueiro, aí você põe o Wesley na direita e põe o Danilo de zagueiro ali, um vai afundar o outro. Isso é o que vai acontecer. Porque não vai dar essa confiança. O Wesley é muito bom, mas o Wesley precisa ter um cara... Mas aí ele jogaria do outro lado do campo, né? Ah, aí é pior. Aí já é o Gabriel Magalhães, que não tá dando chance pra ninguém. Não, eu digo do outro... pra ir pra seleção, sim. Mas no Flamengo, eu acho que a expectativa é que ele jogue pelo lado esquerdo, como ele vinha fazendo na Juventus. Aí a gente tem que ver se ele vai brigar por posição com o Léo Ortiz ou com o Léo Pereira. Deixa eu ver os números dos dois na temporada, porque o Léo Ortiz, desde que o Felipe chegou, ele foi zagueiro, não foi mais volante. E ele me parece o zagueiro escolhido pelo treinador como alguém em quem ele confia. O Léo Pereira já está ali há mais tempo, também é um zagueiro seguro. E a gente está vendo aí os números dos dois, né? Muitos jogos, 44 o Léo, 40 o Ortiz. 33 como titular o Ortiz, 37 o Léo, números parecidos, se a gente fizer uma conta ali. Desarmes por jogo também parecidos. Gols e assistências eu tô até pulando, porque eu acho que o Ortiz em determinado momento jogou de volante, jogou mais à frente no campo, e aí essa comparação o Léo Ortiz não me parece... tem um passe mais frontal. O Flamengo tá tem muito mais frontal, forte. tem mais frontal. O Flamengo tá muito forte. Num primeiro momento, o Danilo não vai jogar. Pra você, ele vem pra ser banco. Não, eu não acho que ele venha pra ser banco. Ele vem com um nome muito grande, muito forte, mas eu concordo com o que o Zinho falou. Ele não começa jogando, até porque não existe essa necessidade. Se eu sou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, eu vou falar o quê? Danilo tá aí? Só se eles cometerem um erro muito grave para o Felipe Luiz falar, não, vou tirar. Porque, caso contrário, eles estão jogando muito bem, ele vai ter que esperar a chance dele. E pode ser que essa chance não venha. Ela não veio pro Davi Luiz. Davi Luiz chegou e a zaga que estava jogando bem, jogou até, pediu pra sair. Mas não... Fabrício Bruno pediu... O Fabrício Bruno pediu para sair Felipe Luiz porque... coloca o Léo Ortiz e tira o Fabrício Bruno. O Fabrício contou isso quando ele foi apresentado. O Felipe Luiz fala para ele, Fabrício, a sua característica de jogo não combina exatamente com o que eu quero. Se você quiser, eu posso te treinar para você tentar chegar naquilo que eu espero. Ele falou, agradeço, mas eu vou buscar. Não tenho interesse. E foi uma conversa de altíssimo nível dos dois. Mas o Danilo tem outra característica. Não, agora fazer 3 zagueiros com o Danilo, aí é outra história. Acho que é uma alternativa. O Felipe Luiz fala, vou começar a treinar 3 zagueiros para se eventualmente eu precisar. Aí eu acho que é uma, assim como poderia ser também pro Davi Luiz, o que não aconteceu. Agora, eu não acho que ele chega... Cara, um time como o Flamengo, gigante, vai fazer uma improvisação naquilo que tá dando certo. E uma coisa que o Felipe fala, né? Já fez isso com o Avião e quebrou a cara. Fez isso com o Rodinei, quebrou a cara. O Rodinei tá... Todo mundo crê que não traz o Rodinei. E uma coisa que o Felipe fala, quando ele vai falar da contratação, conversei sim, mas eu não prometo vaga para jogador. Então, assim, tá certo, é um técnico jovem, mas acho que vai na questão correta e eu não imagino que tenha realmente prometido nada. Mas eu também não imagino que a expectativa de um jogador de 33 anos voltando da Europa seja ficar só no banco como opção. Ué, nesse sentido, hoje ele não joga no Flamengo. Para mim é muito nítido isso. Então você está concordando com o Zinho? Não, ele nem chegou ainda, Pascoal. Não dá para jogar, não. Não dá para jogar hoje, não. Tá chegando daqui a pouco, a gente vai mostrar ao vivo, hein? Desembarque no Galeão. Aí, Pascoal. Na quinta-feira que o Flamengo vai jogar, nesse instante do Flamengo, com a montagem do time do Flamengo, com os 2 Léos de zagueiros,
Eu não vejo necessidade de ele mudar nada. A necessidade do Flamengo vai ser quando não tiver um volante. Quando não tiver o volante titular. Aí tem lá o imbróglio do Jorginho, que está negociando. Aí eu acho que é um outro problema. Aí o Silas fala do terceiro zagueiro. Aí vai botar 3 zagueiros, aí vai ter que, como vai mudar o volante. Porque hoje, com todas as características que tem o Flamengo, do jeito que o Flamengo está montado, com o volante na frente da zaga, bem colocado ali, bem posicionado, com a saída de bola do jeito que o Flamengo tem, com os caras de frente, é o incomparável, gente. Não estamos falando do time mais ou menos. Estamos falando de um time incomparável, do elenco incomparável na América do Sul. Ninguém tem tantos e tão bons quanto tem o Flamengo. Então, gente, o Danilo vem para se juntar aos melhores. O time do Flamengo é o incomparável. Dá para perceber, não? Não tem nada parecido com o do Flamengo. Parecido tem. Tem? Ó, peraí, tem imagem ao vivo. Zinho, vou resolver o problema do Tetra agora. Vou resolver o problema do Tetra. Vamos lá pro Galeão. Vamos lá pro Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Olha a nossa equipe, o que ela conseguiu fazer, Tetra. Desembarcou, hein? Danilo está no Rio de Janeiro e eu acho justíssimo que ele esteja com o cachorrinho dele. Tem dois. Que da hora. Parte da família. Na minha família tem um que é parte da família, eu não deixo em lugar nenhum. Se é pra chegar, chegou chegando com a família, com o cachorro, veio de Malicuia, Tetra. Agora chegou, Zinho. Tem que fazer exame médico ainda, mas chegou. Pronto. Chegou, tá aí. Que legal, com a família, com os cachorrinhos eu também amo. Tenho 2 aqui em casa, maravilhosos. A Jolie e o Rufus. Ó, boa sorte pra ele, boa sorte pro Flamengo ali. É um cara que eu, pelo menos assim, como um ex-atleta, gosto muito de atletas com a postura que ele tem. Sério, correto, profissional, sabe? Faz as coisas corretamente nos seus caminhos que tem que ser feito. Tem potencial, é bom jogador, assim, acho que não dá para jogar na lateral. Gente, quem jogou na lateral? Quem é que arrebentou na lateral? O Zupá acabou de falar. Nós não temos um cara que nos dê a confiança e falar assim, esse cara é o titular nas laterais. Eu vou botar até na esquerda também, que tem o Arana, que tem... Não me dá essa certeza de falar que nós temos os laterais titulares de seleção. Danilo, você tem potencial, tem uma idade boa, se não me engano tem 33 anos, não é isso, Dani? Isso. 33 anos, tem muita lenha para queimar, vai ser um cara que, pro futebol brasileiro, o comprometimento que ele tem, o profissionalismo que ele tem, vai ajudar muito. E aí ele acaba escolhendo o Flamengo por conta da família, né? Que é do interior de Minas, a família toda rubro-negra, e aí ele acaba indo para o Flamengo e não para o Santos, que também conversou com o jogador. Danilo está no Rio de Janeiro. A expectativa é que amanhã ele faça os exames médicos no Flamengo e já seja oficialmente anunciado. A gente aqui no clube está de olho nisso, está de olho no que está acontecendo lá também. Agora, a gente também está de olho em quem está deixando os gramados. É isso aí, são informações do Flamengo, um trecho para vocês aí do ESPN FC. Deixar os créditos mais uma vez à ESPN Brasil. O pessoal trazendo aí a chegada, o desembarque do Danilo, que já chegou no Rio de Janeiro, fazer exames e assinar contrato com o Flamengo. Uma boa contratação. Ele chega para jogar, acho que jogar na zaga, né? Na Juventus ele já estava jogando ali na zaga. Do Flamengo acho que vai continuar jogando na zaga. Ele já jogou por muito tempo na lateral, mas acredito que no Flamengo ele chega para ser zagueiro. Aí é a questão, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira estão muito bem na zaga. A gente não sabe aí se ele já vai ser titular, mas é aguardar. Primeiro ele vai fazer os exames, assinar o contrato, vai ser anunciado aí pelo Flamengo. Uma boa contratação, toda sorte do mundo aí para o Danilo, que ele consiga jogar muita bola com a camisa do Mengão, ajudar o Flamengo a conquistar vitórias, títulos. É isso que o torcedor merece. Outro jogador aí que está negociando, né, com o Flamengo é o Jorginho, que, pelo que a gente está acompanhando, né, ele quer voltar ao futebol brasileiro, ele quer jogar no Flamengo, mas a negociação ali segue travada, né? Ainda não chegaram a um acordo, questão de grana mesmo, ainda não chegaram a um acordo. O Jorginho seria uma boa contratação também.
aqui a informação, né, sobre o Jorginho. Mesmo que o Arsenal tivesse aceitado liberar o volante, uma reviravolta pode acontecer, isso porque os ingleses podem perder um jogador do mesmo setor, o que podia fazer a situação mudar de figura. No momento, existe o entrave para pagar o que o atleta deseja. A informação é de que o Flamengo chegou ao valor pedido por ele. Com isso, a estratégia da diretoria para chegar à pedida em questão acabou sendo revelada na manhã de hoje. Aqui mais informação, né? A intenção é reduzir a folha. De acordo com a jornalista Luísa Sá, do All Sports, o BAP e o diretor José Boto definiram uma estratégia para ter reforços de peso e Jorginho, assim como o Danilo, que já fechou, se encaixa na questão. A intenção é reduzir a folha salarial, algo que já aconteceu com as saídas do atacante Gabigol e do zagueiro Davi Luiz e Fabrício Bruno. Porém, é preciso ainda mais, neste cenário, aí a saída do Pablo, que vem em baixa e é um dos trunfos, já que ele tem vencimentos altos, tem salário alto. O Flamengo quer se livrar do Pablo. Lohan também pode sair. Então o Jorginho, o Flamengo segue negociando, né, para tentar a contratação do Jorginho. Vamos ver, né, o que vai acontecer, se vai dar certo mesmo aí esse negócio. Outro nome que o Flamengo estava tentando também é o Vitão, do Internacional, o zagueiro. Esse é um zagueiro mais jovem. E a informação do coluna do Fla, né, que o Inter recusa a segunda proposta do Flamengo por Vitão. O Flamengo ainda não desistiu, mas e segue, né, em busca da contratação do Vitão após a resposta na primeira tentativa negativa, né? Na primeira tentativa o Flamengo fez uma segunda tentativa e recebeu também um não do Internacional, mas o Flamengo segue aí, né, tentando a contratação do Vitão. Vamos ver também, né, se vai se concretizar aí esse negócio. O Flamengo que já ofereceu o contrato para ele até 2029, salário mensal de 1 milhão, e assim mesmo o Internacional não está querendo liberar. Acredito que o Vitão até está interessado, né, em jogar no Flamengo, mas aí a questão é o Inter que não libera o jogador. É isso, nação, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.